Shabbat Shalom. O tema da mensagem dessa paraxá número 8 vai Shlach, enviou, é o poder da vontade. O poder da vontade. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça. Santo, 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 Senhor de Avraham, Isaac e Yaakov, nos ajude a compreender todos os Teus segredos ocultos na Tua palavra, Tuas instruções, que possamos estar sensível ao Teu posicionamento, ao Teu falar, em nome de Yeshua, onde quer que nós estejamos, apercebido do mal, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, para que o Senhor possa se levantar e nos libertar de tudo que tem produzido grandes tristezas nessa terra e não procede do Senhor. É o que eu lhe peço, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Então o tema dessa mensagem é o poder da vontade. Que o Senhor possa me capacitar a passar esta ministração para vocês. Uma mensagem que pode ser difícil de compreensão, eu espero que não, por se tratar de conceitos. Por isso, solicito que cada um de vocês prestem bastante atenção. Tenham paciência, recomendo também que vocês possam fazer anotações dos textos que serão mencionados e que vocês possam meditar, estudarem estas informações, pois Hashem deseja revelar os seus segredos para cada um de nós. Porém, para recebermos estas revelações, nós precisamos ter o desejo de saber e fazer a vontade de Hashem. Precisamos estar prontos para receber o novo. Precisamos estar prontos para ouvir, dar atenção e obedecer. Shema Israel. As pessoas normalmente têm uma ideia muito comum de pensar que tudo o que acontece nessa terra, na nossa vida, é vontade de Hashem. Escutamos muitas vezes, diante de uma tragédia, pessoas, algumas vezes até religiosas, dizerem que o que aconteceu foi vontade de Hashem. Vontade divina. Mas não é vontade de Hashem. Porque Hashem é Kadosh, santo, separado. Hashem é o sumo do bem, por sua natureza. E, portanto, não compactua com coisas ruins, com coisas do mal, com as tragédias, com a expressão da maldade que tem se apresentado na vida das pessoas, fruto do pecado, legado e recebido. Em todos os lugares que existir o mal, ali existe escolha de pessoas em fazer este mal. Escolha humana. Nessa paraxá, as pessoas envolvidas naquela tragédia que ocorreu na cidade de Shem estavam empenhadas ali para fazer a sua própria vontade. A vontade da carne, a vontade das pessoas que caminham fora da vontade de Hashem. E Yaakov parou com a sua família naquela cidade. Comprou ali um terreno naquele lugar. Provavelmente com a intenção de permanecer, fixar moradia ali. Diná fez amizade com outras moças do local. E durante uma visita, algumas dessas jovens
uma tragédia. Yaakov, e ali, e os filhos não buscaram Hashem para saber o que eles deveriam fazer. E 2 dos filhos de Yaakov decidiram vingar a irmã. 2 coisas pertencem a Hashem e sempre virão nas mãos das pessoas para que elas possam devolver para Hashem. Uma delas é a vingança. Os filhos de Yaakov, 2, decidiram se vingar, fazer justiça com as próprias mãos. E o que aconteceu? Por causa de uma tragédia, provocaram uma outra tragédia. Um genocídio. E colocaram toda a família de Yaakov ali, seus irmãos, parentes, em risco de serem atacados e mortos por outros grupos de pessoas naquela região. Tragédia sobre tragédia. Que possamos estar sempre no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo exatamente o que Hashem nos chamou para fazer. Fazer a vontade dele. Hashem, do modo dele, através de Yeshua. A violência que ocorreu sobre a vida de Diná, que desencadeou aquele genocídio, a morte com violência dos homens daquela cidade, nunca foi o desejo e a vontade de Hashem. Nunca. Mas foi a vontade das pessoas que estavam naquele local. Hashem nunca determinou que essas coisas ruins acontecessem sobre a terra. Hashem concedeu liberdade para que as pessoas escolhessem fazer o bem, escolhessem pela vida. Porém, muitas pessoas ainda, infelizmente, têm escolhido fazer o que é mal e têm seguido assim, a passos largos, um caminho perigoso, um caminho de morte. Nem tudo o que ocorre nessa terra é vontade permissiva ou expressa de Hashem. Que isso possa ficar claro e de uma forma definitiva entre todos nós. Aqui nessa terra ocorrem situações ruins que Hashem nunca planejou, nunca autorizou. Porém, Hashem, ele é poderoso. Ele pode usar, sim, todas as coisas, ainda que a princípio coisas ruins aos nossos olhos, para ter um bom propósito final na nossa vida, para que possamos nos tornar pessoas melhores, para que possamos crescer em graça diante dele, em amor, para termos felicidade, alegria. Esse é o desejo do nosso Pai que está no céu para cada um de nós. Entretanto, muitas pessoas têm se empenhado para atribuir tudo o que ocorre na terra à vontade permissiva de Hashem. Principalmente as coisas ruins. Se ele é poderoso, por que ele não evitou? A gente faz e ele que tem que evitar. Talvez para culpar Hashem por suas escolhas, por nossas escolhas, nossas decisões pessoais erradas, a gente atribui a responsabilidade a ele. Talvez para aliviar a nossa própria dor, acreditando que o nosso sofrimento é o desejo permissivo do Senhor, quando na verdade nunca foi.
Hashem nunca planejou nenhum mal sobre a vida de Iov, Jó. Um livro muito mal compreendido. Muito mal compreendido. Iov era um homem rico. E os seus filhos faziam festa todos os dias. Inclusive no Shabat. E alguém financiava aquilo. O ócio. Iov, Jó, capítulo 1, versículo 4. Seus filhos costumavam dar banquetes a cada um dos 7 dias em uma das casas e convidavam suas 3 filhas para comer e beber com eles. Não trabalhavam. 7 dias da semana. E o que a Torá ensina? Trabalhareis 6 dias da semana e no 7º descansará. Ele nem trabalhava os 6 dias, nem descansava no 7º. E Iov acabava sendo usado para financiar o ócio. Iov, Jó, capítulo 31, versículo 1. Fiz uma aliança com os meus olhos para não deixá-los cobiçar nenhuma moça. Será que ele era feliz no casamento? O fato é que Iov era um homem correto. E mesmo sofrendo dentro da sua família, ele nunca iria deixar aquelas pessoas. Porém, o mal que ele, Iov, temia, lhe sobreveio. Que mal que ele temia? Hashem nunca planejou nenhum mal sobre a vida de Iov, mas no final usou aquela situação que veio sobre Iov para que ele pudesse se tornar um homem feliz dentro do seu lar, com a sua família. Que você tenha compreensão do livro de Iov. O sistema religioso, através de uma rua estranha, tem imputado sobre as pessoas esse conceito errado de que tudo que ocorre na terra, principalmente as coisas ruins, tem a suprema autorização de Hashem. Distorcendo quem é Hashem de fato. Eu ouvi muitas vezes a frase: não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir, como sendo um versículo das Escrituras Sagradas. Porém, esse versículo nunca existiu em nenhuma versão das Escrituras Sagradas. Por outro lado, também aprendemos nas Escrituras que nem mesmo um fio de cabelo cai das nossas cabeças sem que Hashem o saiba. Porém, esse trecho não diz que tudo que ocorre na terra é vontade permissiva de Hashem. Vamos entender esse versículo um pouco melhor, da forma correta. Lucas capítulo 21, versículo 18. Contudo, nem um fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. O contexto no qual esse versículo foi inserido é o da perseguição por causa do nome de Yeshua, que estava ali anunciando o sofrimento dos seus talmidim. Como eles seriam maltratados e traídos. Às vezes até mesmo pelos seus próprios parentes próximos. E no final, nos alerta para sermos perseverantes. Pois Hashem
nos devolverá a vida, e nem mesmo um fio de cabelo será perdido. Uma esperança para as pessoas que sofrem. E não tragédias, como se fossem provenientes de Hashem. Eu não sei de onde, como que a morte entrou aqui, onde que ela estava, mas ela entrou na terra por causa da vontade do homem. E nunca pela vontade de Hashem. Hashem não tem parte com a morte. Vamos ler com atenção. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Acaso eu tenho algum prazer em ver um ímpio morrer? Pergunta Adonai Elohim. Eu não preferiria que ele retornasse de seus maus caminhos e vivesse? Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz Adonai Elohim, portanto arrependam-se e vivam. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Diga a eles, como eu vivo, jura Adonai Elohim, não tenho prazer em fazer morrer o ímpio, mas em fazê-lo afastar-se dos seus caminhos e viver. Então arrependam-se, afastem dos seus caminhos maus, pois por que vocês morreriam, casa de Israel? As pessoas na terra, antes do dilúvio, haviam se tornado extremamente violentas. Assim como as pessoas da cidade de Sidom e Amorá haviam se tornado malignas. Porém, Hashem nunca incitou ninguém a nenhum tipo de violência, e nem a ser maligno. Além do mais, tudo possui uma medida de iniquidade. E quando este limite de iniquidade é atingido, Hashem faz a sua intervenção para readequar as equações da vida de outras pessoas. Prestem atenção, isso é importante. Hashem sabe todas as coisas e deseja nos alertar sobre os perigos ao nosso redor. O tempo todo. Porém, precisamos buscar o Senhor, que ouve sim o nosso clamor. O clamor do seu povo de Israel, do seu Ixurum, do seu povo amado, composto por dois povos no Mashiach. Ele ouve o clamor de pessoas oprimidas. E Hashem se levanta para alertá-las do perigo, para defendê-las, para protegê-las de assassinatos, estupros, acidentes, incidentes e tantas outras coisas ruins. Hashem não tem parte com o mal. E queria certamente alertar Yaakov sobre o que estava preparado pelo maligno ali naquela cidade de Shehem. Porém, Yaakov só buscou o Senhor depois das tragédias. Bereshit, Gênesis, capítulo 35, versículo 1. Deus disse a Yaakov, Hashem vai falar quando nós buscarmos. Levante-se, suba a Beitel e viva ali, e faça lá um altar para o Deus que apareceu a você quando fugiu de Esav, seu irmão. A vontade de Hashem é feita no céu, mas um dia, em breve, espero eu, que possa ser feito também aqui nessa terra, em toda a terra, nesse Olã. E nesse dia,
Hashem será um, e seu nome será apenas um. Se a vontade de Hashem fosse feita aqui nessa terra, já tivesse sendo feito, Nabote não teria sido assassinado, os profetas nunca seriam martirizados, as pessoas não sofreriam, não ficariam enfermas, doentes, entre tantas outras coisas ruins que têm ocorrido e poderiam ser evitadas. A intervenção sobrenatural de Hashem nesse Olam é pontual e ocorre quando o mal ultrapassa os seus limites. Vamos imaginar uma situação, uma pessoa tomou decisões erradas, fez o que não era para fazer, se tornou devedor de um valor nesse mundo, físico, espiritual, não importa, e o mal se levanta para cobrar esse valor. E ali, durante o pagamento, esse mal decide cobrar muito mais do que deveria. Hashem vai interferir de forma sobrenatural. E o mal terá que devolver a diferença, com correções, com reparo. Quando isso ocorrerá? Quando a pessoa estiver pronta para receber a devolução. Hashem não impede que uma pessoa faça o mal nessa terra. Mas se nós buscarmos, clamarmos por Hashem em oração, com confiança, Hashem, Ele mesmo, nos livrará de todas as ciladas do maligno, atrasando ou adiantando horários, cancelando ou remarcando datas, entre tantas outras coisas. E se caminharmos continuamente pelas instruções da Torá, estaremos nos desviando continuamente do mal. Hashem não impediu as pessoas que desejavam matar Yeshua quando ele tinha aproximadamente 2 anos. Porém, conseguiu alertar Yosef através de um sonho para fugir com o menino. Uma ação do desejo humano de fazer o mal. E neste lastimável evento, 3.000 crianças foram mortas. O Senhor está tentando nos alertar o tempo todo sobre o mal que está sendo planejado ao nosso redor. Yeshua foi salvo porque Yosef conteve a sua vontade de permanecer ali na terra de Israel, onde ele era bem tratado, e decidiu atender à vontade de Hashem para fugir com o menino. Aleluia! Irmiarro, Jeremias, capítulo 32, versículo 35. E construíram lugares altos para Baal, os quais então, no vale de Ben-Hinom, para queimarem vivos seus filhos, filhas a Moler, coisa que não ordenei que fizessem, e que nunca sequer imaginei. E desse modo, eles provocaram Yehudá a pecar. Irmãos, como podemos atribuir a Hashem a autorização de algo que nem sequer passou pela mente dele? As pessoas haviam chegado a um nível de degradação tão grande que sacrificavam seus filhos a ídolos. E Hashem não pôde detê-los de suas crueldades, porque Hashem respeita a nossa vontade. Entretanto, Hashem tentou alertá-los
para que não seguisse naquela loucura. Escolhas. Tem um livro com esse nome aí. Precisamos também estar atentos com as distorções de textos das Escrituras que têm como propósito conduzir pessoas ao erro, ao engano, atribuindo a Hashem o que ele não definiu. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Deixe que toda alma, toda vida esteja sujeito a autoridades oficiais, pois não há governo exceto dado por Hashem e os poderes que foram estabelecidos por Deus. Oséias capítulo 8, versículo 4. Eles constituem reis, mas sem a minha autoridade. Eles apontam líderes, mas sem o meu consentimento. Com a sua prata e ouro fazem ídolos para si, mas estes podem guiá-los apenas à destruição. Como assim? Um versículo diz uma coisa, no outro diz outra. Vamos entender isso aí melhor. O que isso quer dizer? O sistema de hierarquia foi definido por Hashem e deve ser respeitado. Porém, muitas pessoas que ocupam cargos nestas hierarquias não são definidos por Hashem. Portanto, não fazem parte da vontade de Hashem. E o que eles fazem de melhor? Oprimirem as pessoas. Yeshua nos ensinou a oração para clamarmos para que seja feito a vontade de Hashem nessa terra. Matitiar, Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha teu reino. Tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. A nossa vontade é muito forte, irmãos. Além do mais, Hashem entregou em nossas mãos o poder de escolher fazer a vontade dele ou não. E a maioria das pessoas tem escolhido fazer a sua própria vontade. Um dos maiores obstáculos para que a vontade de Hashem seja realizada nessa terra. Podemos confirmar isso no nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos nessa terra. No trabalho, na escola, porque esse mundo jaz no maligno. Todas as vezes que clamamos através dessa oração, deixado por Yeshua, estamos proferindo palavras para que isto possa ser trazido à existência neste Olã e que isso ocorra em breve. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. As nossas equações estão sempre entrelaçadas com as equações de outras pessoas ao nosso redor. E a vontade dessas outras pessoas também serão respeitadas. Uma sugestão, às vezes, de pessoas que querem até ajudar, pode ser usada para nos colocar ou colocar a vida de outras pessoas em risco de morte. Por essa razão, precisamos estar sensíveis, santificados para ouvir os conselhos da Ruach HaKodesh, porque somente pela intervenção de Hashem podemos ser libertos das ações do maligno nessa terra. Mas uma coisa é certa, não podemos mais atribuir a ação do mal nessa terra a Hashem. O Senhor quer nos alertar o tempo todo. Aqui nós temos tido algumas experiências. Ontem, exatamente no dia de ontem, pela manhã, quando eu abri a torneira da pia, eu vi uma água saindo de lá suja, de barro, como eu nunca vi na minha vida. Eu pensei imediatamente, o
que aconteceu com essa caixa de água aqui em São Paulo para estar com esse barro? Fechei os olhos, olhei de novo, a água estava limpa. Fazer o quê? Entramos no carro à tarde para vir para cá. A primeira coisa que a minha esposa falou: que cheiro é esse nesse carro? Cheiro podre, estragado. O Senhor quer nos alertar. Nós oramos. Nós oramos. Precisamos ficar atento aos sinais. É muito difícil impedir alguém que deseja muito fazer alguma coisa. Imagine uma pessoa com desejo de beber, usar drogas, roubar, matar, entre outras coisas ruins, que vão produzir um rastro de estragos por onde passar. Muitas pessoas inocentes perdem suas vidas todos os dias em acidentes ou incidentes provocados por pessoas que decidem agir de forma irresponsável. Por essa razão, precisamos orar. Precisamos estar cobertos. Precisamos cobrir nossos amados com uma oração o tempo todo. Yeshua nos ensinou a nos guardarmos, a guardar a nossa vida das más vontades. Lucas capítulo 21, versículo 36. Fiquem alertas e orem sempre, para que tenham força e escapem de todas as coisas que acontecerão e fiquem em pé na presença do Filho do Homem. Precisamos estar alerta e orar por proteção. Só assim poderemos ser guardados de alguém que usa a sua vontade nesse Olã para propagar o mal. Hashem nos prometeu enviar socorro. Porém, precisamos clamar e pedir por este socorro. Yeshayahu 58, versículo 9a. Então você clamará e Adonai responderá. Você clamará e ele dirá: estou aqui. A única vez que o homem recebeu algo do Senhor sem clamar, lá no Éden, o Senhor colocou a culpa em Hashem, depois daquele incidente que ocorreu lá. A mulher que tu me deste, eu nem pedi. Depois desse trágico evento, tudo que nós precisarmos, nós vamos ter que clamar muito, pedir muito. Esther se levantou contra a vontade de Amã, um homem a serviço do mal. Esther se uniu com o seu povo, e o que o povo fez? Clamou a Hashem, e assim todo o povo de Israel daquela província foram preservados com vida. E se eles não tivessem clamado? A nossa vontade de fazer o bem em unidade com outras pessoas que também desejam fazer o bem tem poder de deter a vontade de outras pessoas de fazer o que é mal. Desejar fazer alguma coisa sozinho, sem unidade, é inútil quando se trata de questões coletivas. Precisamos ter um só coração movido na direção de Hashem através de Yeshua. Se nós cedermos ao mal, seremos igual a todas as pessoas que vivem praticando o mal. E atribuir a Hashem o que ele não fez e o que ele não autorizou também é uma forma de praticar o mal. Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3.
Vocês andavam de acordo com Olam Hazé e obedeciam o líder dos poderes do ar, que ainda atua entre os desobedientes. Na verdade, todos nós vivíamos desse jeito, seguindo as paixões da velha natureza e obedecendo aos desejos da antiga natureza e dos pensamentos. Em nossa condição natural, estávamos destinados à ira de Hashem, com todas as outras pessoas. Somente com a ajuda da Ruach HaKodesh podemos viver em novidade de vida, em relação à nossa vontade. Yeshua nos ensinou como negar a nossa própria vontade. Vamos ler? Lucas, capítulo 22, versículo 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Desejo de Yeshua. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Yeshua poderia ter sido reprovado no Éden, mas ele escolheu fazer a vontade de Hashem. E por essa condição ele foi aprovado. Este é o exemplo que devemos nos dedicar a seguir. Este é o caminho que todas as pessoas que desejam agradar e fazer a vontade de Hashem devem seguir. Muitas pessoas pensam que Hashem retribui uma ação de mal. Porém, cada um de nós estamos determinando o nosso futuro pela nossa própria vontade e escolhas. Obadias, capítulo 1, versículo 15. Pois o dia de Adonai está próximo para todas as nações, como você fez. Assim farão a você. Seus atos repercutirão sobre você. Lembre-se, irmãos, hoje estão sendo redigidos os decretos sobre a nossa vida, baseado pelas nossas próprias escolhas, pelo nosso próprio proceder, pela nossa vontade. Com os mesmos critérios e acrescido que estabelecemos sobre a vida de outras pessoas. Porém, se escolhermos proceder pela vontade de Hashem, o nosso futuro será definido pela vontade de Hashem, que tem o melhor para cada um de nós. Guardem bem o que a Ruach HaKodesh está falando aqui, neste dia, neste lugar. A sua vontade hoje será a sua sentença amanhã. Seja uma boa ou má vontade. De qualquer modo, a escolha é sua, pessoal e intransferível. Muitas pessoas dizem, mas eu não conheço a vontade de Hashem, eu não consigo ouvi-lo. Como posso saber o que Hashem deseja, então, que eu faça com a minha vida? Que eu cumpra nessa terra? Comece vivendo pelas Escrituras Sagradas. Antiga e nova aliança na sua vida. Se você abrir as Escrituras, encontrará muitas situações sobre o que Hashem deseja que você faça. Vou ler aqui 3 evidências. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Deus requer que vocês sejam santos, se afastem da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo deem graça, pois isto é o que Deus deseja de vocês, que estão unidos ao Mashiach Yeshua. Hashem não tem parte com o mal. Não tem parte nenhuma com o mal. 1 Kefa, Pedro, versículo 2,15.
É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês silenciem a conversa ignorante de indivíduos tolos. Aqui, 3 vontades expressas. Uma no tocante à sexualidade, outra sobre ações de graça e, por fim, que pelo que você vive, as más pessoas sejam silenciadas. Elas não vão parar de falar, mas suas ações fará com que elas não sejam ouvidas. Podemos conhecer uma pessoa pelo que ela faz através da sua vontade. Tive uma ideia. Cuidado com essas ideias. Nós podemos conhecer uma pessoa pelo que ela faz, pela vontade dela. E podemos conhecer a Hashem fazendo a vontade dele. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas há apenas quem faz a vontade de meu Pai que está no céu. Para nós fecharmos, irmãos, cuidado. Oro para que sejamos maduros, para que nós nos empenhamos em conhecer as Escrituras Sagradas da forma correta, com o seu contexto correto, não apenas algumas partes, mas as Escrituras como um todo. Vidas foram e estão sendo sacrificadas para que possamos compreender os princípios estabelecidos por Hashem. O dicionário define a palavra vontade como faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou desejar, ou deixar de praticar certos atos. Praticar ou deixar de praticar certos atos. Pela vontade de Hashem eu aprendo a confiar nele cada vez mais. Principalmente nas situações de adversidade, que nos traz a oportunidade de nos aproximarmos e sabermos quem de fato é Hashem. Existe um texto de grande importância e revelação registrado nos livros de Matitiahu, Mateus, Lucas e Marcos. Vamos ler aqui o versículo de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 41. Um homem afligido com Zaraat se aproximou de Yeshua e lhe suplicou de joelhos: se você desejar, Yeshua, pode me purificar. Uma afirmação. Ele tinha confiança. Tocado pela compaixão, Yeshua estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Seja purificado. Nunca foi o desejo de Hashem que as pessoas tivessem enfermidades, que fossem assoladas pelo mal, perseguidas, mortas. Qual tem sido a sua dor? Qual tem sido a sua zaraat? Falta de amor? Inveja, ciúmes, preguiça, irresponsabilidades, autocomiseração, ódio, egoísmo, teimosia, orgulho, problemas sexuais, manipulações, intrigas,
divisões, vingança, mentira, fofocas, lashon hará? Qual é a sua zaraata? Não importa qual seja o seu problema, o Senhor deseja te curar. Se você procurar Hashem por meio de Yeshua e perguntar se ele deseja te curar, você certamente, assim como Hashem vive, ouvirá: sim, eu quero, fique limpo. Muitas pessoas que estão a serviço de Hashem terão suas vidas ceifadas nessa terra por acontecimentos indescritíveis. Dentro de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Porém, toda boa semente que cai no solo produzirá bons frutos. A pergunta é: para onde a sua vontade está te levando? Você está pronto hoje? O que a sua vontade diz sobre a sua vida para a vida de outras pessoas? Que você, por meio da Ruach HaKodesh, possa aprender hoje a subjugar a sua própria vontade, a vontade de Hashem. Quem tem ouvidos, ouça o que a Rua tem anunciado neste lugar. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 21/12, teremos uma única paraxá. Vaeshev, e continua a viver. Descreve o grande amor de Jacó por seu filho Yosef, que apresentava relatórios sobre o que os irmãos faziam de errado, provocando o ódio, acendendo a ira de seus irmãos. A situação se agravou quando Yosef começou a contar os sonhos que indicavam que eles seriam subservientes a Yosef um dia. Se você tem o costume de contar tudo da sua vida para outras pessoas, cuidado. E assim segue. Convoco todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar com cada um de vocês. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, nos ajude a subjugar a nossa vontade, o nosso desejo de fazer, Pai. De ajudar, de propagar a Tua palavra do nosso jeito, do nosso modo, se levantando para abrir, Pai, caminho na nossa força nessa terra. Nos ajude a subjugar esse desejo, para que a gente não venha a passar por lutas que o Senhor não planejou para as nossas vidas. Para que não venhamos sofrer o mal que essa terra tem provocado sobre a vida das pessoas. Primeiro sobre aquelas que querem viver piedosamente e te servirem. E depois sobre todas as demais. Nos ajude a compreender a Tua vontade, perfeita e agradável vontade. Viver pelas Tuas Escrituras, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Ser guardado pelas Tuas Escrituras. Pai, o que nós temos visto são pessoas buscando por proteção das Tuas Escrituras, mas que não querem viver por ela. E quando se deparam com situações tristes, trágicas, ainda de forma desavisada, de forma errada, enganadas, querem atribuir como tua responsabilidade essas tragédias. Nós sabemos, Pai, que o Senhor não está em nenhum evento de tragédia, em nenhuma violência. E o teu desejo é que todos possam se converter dos seus maus caminhos, se volte a Ti e seja preservado com vida para a vida eterna. Nos ajude a compreender. Obrigado pelas Tuas revelações. Sem o Senhor, nós reconhecemos, não teríamos nada a oferecer para ninguém. Mas o Senhor, pela Tua misericórdia, tem graciosamente
cuidado de cada um de nós. Obrigado por Yeshua, obrigado pela tua rua. Nós dependemos de ti. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja.